Olá, seja muito bem-vindo ao canal Recalculando a Rota. Que a paz do nosso Deus possa adentrar na sua casa nesse momento, no seu carro, no seu trabalho. Eu não sei onde você está ouvindo nesse momento esse áudio, assistindo a esse vídeo, mas que a paz do nosso Deus, a paz que excede todo entendimento, possa adentrar na sua vida nesse instante. Eu estava aqui meditando, orando e perguntando a Deus em dias tão difíceis. Nós passamos um ano complicado, o ano de 2020. A área na qual eu trabalho foi um tanto afetada, mas foi um ano também que eu pude experimentar o cuidado de Deus, a ação de Deus. Eu sei que muitas pessoas também experimentaram essa ação sobrenatural de Deus. Mas diante desse ano, do qual estamos começando, o ano de 2021, eu aqui na minha casa meditando e orando e um tanto preocupado, angustiado, e eu imagino que muitas pessoas estão preocupadas e angustiadas nesse instante, nesses dias. E eu fui fazer uma leitura e abri a minha Bíblia no Salmo 39. E essa leitura falou muito comigo. Eu quero ler para você. E eu tenho certeza que você pode se identificar com Davi. Nós vemos Davi sempre como um herói, alguém muito forte, o cara que venceu o gigante, o cara que conquistou a cidade de Jerusalém, né? Mas esse salmo nos mostra um cara que era humano, um ser humano, dotado de angústias, de sofrimentos, de dificuldades para vencer no dia a dia. Se você achar que essa mensagem pode ser útil para outra pessoa que precisa ouvir, compartilhe, deixe o seu like, né, o joinha aí, e comente, peça oração, seja participante desse processo. No Salmo 39, o Davi diz o seguinte: eu disse, vou ter cuidado com a minha maneira de viver, e não vou deixar que a minha língua me faça pecar. Enquanto os maus estiverem em volta de mim, não falarei nada. Fiquei calado e não disse uma palavra, nem mesmo a respeito de coisas boas. Mas o meu sofrimento piorou ainda mais, e o meu coração ficou muito aflito. Quanto mais eu pensava, mais agoniado eu ficava. Então comecei a perguntar: Senhor Deus, quanto tempo ainda vou viver? Mostra-me como é passageira a minha vida. Quando é que vou morrer? Olha só o tamanho da angústia que o Davi se encontrava. O Davi, que apesar de ter sido ungido rei de Israel, teve que esperar por vários anos, teve que ser perseguido por Saul, poupou a vida do rei Saul por 2 vezes, mesmo Saul tendo-o perseguido, que chegou ao trono e sendo um ser humano assim como nós, cedeu aos seus desejos e pecou com Batseba. E Deus fala que a espada nunca se apartaria da casa de Davi, e ele sofre perseguição do próprio filho. Assassinatos acontecem dentro da própria família, irmão matando irmão, irmão abusando sexualmente de irmã. E o Davi, diante de tanto sofrimento, de tanta angústia, ele decide que não iria abrir a boca para se lamentar, para falar nada, principalmente diante dos ímpios, porque para os ímpios seria como se ele estivesse blasfemando contra Deus. Então ele fala: para que eu não peque, eu resolvi me calar, eu vou ficar calado. E aí o Davi diz que mesmo diante do bem, das coisas boas, ele continua calado, e o silêncio dele só faz piorar a angústia que ele vivia. Eu imagino que você, assim como eu, você deve ter seus motivos de angústia, seus desesperos. E diante desse desespero, eu aprendo uma coisa aqui com Davi. A primeira questão é: nem sempre a gente precisa sair falando tudo que está acontecendo, porque fica parecendo que a gente está blasfemando, que a gente não confia em Deus. Só que também a gente não pode ir para um extremo
de não falar nada com ninguém, de não se abrir com quem a gente confia, de não se abrir com pessoas que podem nos ajudar. E o Davi, ele fala que silenciou, mesmo para se pronunciar a respeito de coisas boas. Ele entra em um silêncio e esse silêncio só aumenta a sua angústia. Às vezes você está diante de alguma situação de angústia que você fala assim: eu sou incapaz de lidar com isso, né? E não tenho o que fazer, eu não consigo fazer nada, eu não vou conseguir fazer nada. E quanto mais a gente não faz, aquela situação vai aumentando. É como uma chama que acende dentro de nós e essa chama só aumenta, vai virando um incêndio, fica parecendo esses incêndios que a gente encontra em beira de estradas que vem e consome tudo que está à sua frente. E o Davi chega ao ponto de dizer: Senhor, até quando eu ainda vou viver? A angústia é tão grande que ele pensa assim: eu vou ter que suportar isso até quando? Às vezes você se encontra numa situação dessa de dizer: Senhor, eu não aguento mais, até quando eu vou ter que viver? Muitos dizem: Senhor, volta logo, eu não aguento mais estar aqui. Quando chega no verso 12, ele diz o seguinte: Senhor Deus, ouve a minha oração, escuta o meu pedido, não te cales quando choro. Como todos os meus antepassados, sou hóspede de pouco tempo. Nossa vida aqui é passageira, e diante dessa vida passageira, do pouco tempo, da brevidade que é a vida humana, muitas vezes nós estamos assim como Davi e precisamos clamar a Deus. Deus, ouve a nossa oração, escuta o nosso pedido. A dor é muito grande e eu tenho certeza que Deus conhece cada detalhe da sua dor. Eu tenho certeza que Deus vai ao encontro de cada um dos seus medos, de cada uma das suas angústias. Deus, eu acredito, ó Pai, nesse momento, diante da necessidade dessa pessoa que está ouvindo essa mensagem nesse momento. Senhor, eu sei que o inimigo e as circunstâncias do dia a dia têm feito de tudo para que essa pessoa desista, para que essa pessoa perca o ânimo de viver. Senhor, eu sei que essa dor tem consumido o coração dessa pessoa, mas o Senhor é o Deus que pode nos ouvir e nos socorrer. O Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. Pai, que essa mensagem possa ir de encontro a esse coração. Senhor, retira toda a angústia do coração do teu filho, da tua filha que está ouvindo essa mensagem nesse momento. Pai, eu ordeno que toda opressão maligna, que todo espírito de dúvida, de medo, seja repreendido na autoridade do nome do teu Filho Jesus, do teu Filho que morreu naquela cruz no nosso lugar, para nos dar esperança, a esperança de morarmos na eternidade contigo. Pai, que a tua paz, que a tua salvação possa se fazer presente na nossa vida nesse instante, que o teu Espírito possa se manifestar aonde o teu filho está nesse momento, aonde essa tua serva está nesse instante, Senhor, diante de toda dificuldade, de todo medo, de toda dúvida, que o teu Espírito possa entrar, adentrar, Senhor, como um bálsamo, como o consolador que nos foi prometido pelo teu Filho Jesus. Senhor, essa é a nossa oração que fazemos no nome de Jesus. Meu amigo, creia, Deus é contigo. As dificuldades são muitas, o mundo é um lugar de aflições. Passamos por essas dificuldades, mas não desista, Deus é contigo e te dará a vitória. Tenha um dia abençoado em nome de Jesus. Um abraço.